Barbeiragem, hein, pessoal? Barbeiragem, hein? Você tá me ouvindo? Espero que sim. Espero que sim. Um sinalzinho de vida aí, meu povo. Como é que estão as coisas do dia de hoje? Como é que você está se sentindo? Espero que você esteja se sentindo bem. Dia maravilhoso. Hoje, talvez, um dos convidados mais aguardados neste momento já está conosco, chegando aqui, o meu brother Isaías. Vamos ver. Tô apanhando um pouquinho, gente, hoje. Onde você está, Isaías? Que eu tinha visto você e você sumiu. Muito bom, meus amigos da Rede Globo. Muito bem. Vamos lá, estamos aguardando a resposta de Isaías neste dia tão rico, nesse bate-papo tão especial que acontecerá. Sim, Salabim Bimbim, está entre nós o mago do conhecimento humano. E aí, Isa, como é que você tá? Tudo bem? Beleza, amigão, na paz. E você? Me ouve bem? Bem, com aquelas picotadas de sempre, né? Certo, certo. Muito bom, que bacana a gente poder conversar. Você está no gabinete, está em casa, onde você está, meu jovem? Tô em casa. Certo. Quartinho da bagunça. Eu tô entendendo aqui. Vamos ver. E agora, deixa eu ver. Aí, melhorou. Então tá bom, é que o negócio tava desconectado, Isa. Se não espetar, o negócio não funciona, cara. Tem cara que é assim muito mesmo. cruz. Cara que é muito Novidade cruz na pra todo tecnologia. mundo. Novidade pra todo mundo. Tem gente que fica em dúvida porque o cara que redige o manual escreve assim na primeira linha: ligue na tomada. Tem gente que fala assim: é idiotice, mas precisa escrever, cara. Precisa escrever, é bom. Aí, estão reclamando que o meu áudio tá ruim. O que eu faço? Falo assim que eu não faço milagre, isso eu não consigo ainda. Eu não Melhorou sei, aí, não cara. sei. Tá. Aqui a internet tá difícil, né? Todo dia é a mesma coisa o negócio do áudio, viu, cara? É o espírito do áudio. O espírito do áudio é uma coisa terrível. Som, Mas dá vamos pra ver, ouvir olha aí? aí, Você tá ouvindo bem? tá Ouviu bem, não? picotando um pouquinho, melhorou um pouquinho, só que agora a sua imagem que sumiu. É? Aí, meu amigo. A gente acaba... Vamos ver. Eu tô vendo as duas ainda. Tá, tô te ouvindo também, a gente vai ajustando aqui no meio do trajeto. Eu acho que uma das coisas negativas do Instagram é que a gente não tem como testar antes, né? E a gente acaba se expondo um pouco pro pessoal que tá com a gente nesse período de ajuste. Nós gostaríamos de entrar já com tudo organizadinho, né? Já começar no horário funcionando certo. Mas nem sempre dá para ser assim. Mas o Arcaim tá falando, nosso brother Arcaim tá falando que dá para ouvir. Isso é bom. É o Little Potato, o cara mais engraçado do Facebook. Isso aí é gente boa. Muito bom mesmo. E aí, Isa, como é que estão as coisas? O que você está percebendo desse momento? Você que é um cara... Eu até coloquei lá no chamado no Facebook que você é um cara cinéfilo, é isso? Eu não sou tanto assim, mas sou. Não, tá certo. Meus filhos são mais cinéfilos do que eu, mas não nega a origem, né? Certo. E dentro desse campo, o que você acha? Você acha que a arte imita a vida ou a vida imita a arte? Você sabe que me mandaram um trecho de um filme chinês
de 2018, que os caras estão falando de soltar o vírus, o coronavírus. Aí a turma já disse que já estava programado, que já filmaram antes. Mas eu acho que a arte é que imita a vida, com certeza. Certo. E essa imitação que a arte faz da vida, ela ajuda a gente a perceber alguma coisa que passou batido? Eu acredito que se prestarmos atenção também sim, né? Eu estava assistindo, por exemplo, um filme que até disse para o amigo Lepoveda, que está na área aí, que a gente devia divulgar o manual de orientação, que é o Contágio, de 2011. E ele fala da expansão do H1N1 e quantidade de loucura e morte, problemas que houve naquela época, e nós não tivemos o mínimo de interesse como estamos tendo agora. Talvez, se assistíssemos esse filme de forma honesta, entenderíamos sim que a arte vem para mostrar que nós cometemos alguns erros que poderíamos evitá-los, né? Mas não se controla tudo, né? Nem todos. Aliás, você fez um excelente vídeo, quero até recomendar para quem está nos acompanhando, quem vai assistir posteriormente essa live, um excelente vídeo, está nos nossos históricos aí de Facebook, sobre 10 medidas, né, 10 cuidados ou maneiras de encarar este período de quarentena. Foi muito rico e já no primeiro item você já destaca essa necessidade de abrir mão do controle, né? Essa necessidade que é um engano da gente achar que tem controle na vida, né? Isso é uma coisa bem controversa, principalmente para os nossos ouvintes, né? Para o campo onde a gente vive, que é o campo evangélico, que nós, na verdade, somos apaixonados, fissurados e viciados pelo controle. Mas a grande verdade é que não há controle, né? A vida, eu gosto de dizer que a vida ela tem um fluxo, a vida é viva, ela manda nela mesma e não tem como você controlar acontecimentos. Alguns são bons, outros ruins, e ter essa ilusão de controle, na verdade, prejudica muito, porque você não vai fazer nada, você não pode fazer nada, a não ser o mínimo que você pode, que é cumprir algumas orientações que pessoas que dominam as áreas aí nos oferecem. Mas não há controle. Pode brigar, pode achar ruim, pode gostar, pode não gostar, mas não tem controle, não existe necessariamente propósito nas coisas. As coisas simplesmente acontecem. Quem dá o propósito e a direção somos nós mesmos, pelo menos penso eu assim, né? E você acha que, você pode afirmar ou acha que essa sensação de controle, esse desejo de controle, que a gente até espiritualmente pode associar com Lúcifer, tá? Mas não vamos nem entrar nesse campo, essa condição emocional de querer controlar a vida, controlar as pessoas, controlar as reações, ela pode ser entendida como uma doença emocional, como uma distorção das emoções? Ela está no campo da doença, né? Da incapacidade de você lidar com as coisas como elas são. Haja vista a grande quantidade de ansiosos que nós temos, né? A ansiedade ela não é outra coisa a não ser você trazer o problema de amanhã para hoje. A ideia de preocupação é justamente isso, é uma ocupação prévia. Então, os ansiosos, o pessoal que é mais elétrico e mais agitado, está sofrendo muito mais. Quem já sofre de algum problema de ansiedade está penando muito, porque você não tem o que fazer, né? Aí você vai arriscar algumas coisas, mas, em geral, nós queremos ser menos ansiosos, nós queremos que as coisas rolem de maneira mais natural e elas não vão do jeito que a gente quer. Como eu disse, a vida tem o seu próprio ciclo, né?
Pelo menos é assim que eu vou enxergando as coisas, é assim que eu ensino os meus filhos, vamos dizer assim. Luiz, então, os remédios ansiolíticos, eles são o quê, então? Eles reforçam isso aí? Eles, tipo, varrem o problema para baixo do tapete, não trabalha a raiz? Se a gente vai falar de remédio, a gente tem que falar de níveis, né? De níveis de transtornos, de ansiedade, etc. Alguns estão ansiosos em níveis, vamos chamar de menores, né? Que você vai seguindo a vida e vai direcionando apesar da sua ansiedade. Outros já entram num campo um pouco mais patológico, em que isso já atinge um campo do descontrole, da incapacidade. E aí a intenção do remédio por assim dizer, ajustar isso de uma maneira que a pessoa tenha a condição mínima de lidar com tudo isso. Agora, seria muito bom... O remédio pode ser para quem cruzou a linha, então. Desculpa, especialmente. O remédio é para quem cruzou uma linha. Deveria ser, né? Mas a indústria, a medicalização faz com que o cara acabe comprando isso aí na farmácia, se automedicando com alguma droga da alegria aí, né? E pior que isso, né? E pior que isso, você tomar o remédio do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, que já usa, e você vai lá, não consegue dormir, e aí você faz uso daquilo. Então isso piora mesmo. Não vai ajudar com certeza, mas a ideia é isso mesmo. O remédio existe uma linha, um limite, e esse limite aí tem que ser um profissional adequado para saber se você passou o limite ou não para poder tomar esse remédio. Mas a indústria farmacêutica está na dela, né? Infelizmente faz parte. Estamos recebendo uma dica aqui, Isa, em função das suas falas estarem saindo bastante robotizadas, bastante Will Smithizadas, para você alterar. Isso. Existe essa possibilidade aí? Porque são sempre falas ricas e muito importantes, e uma palavrinha que a gente perde faz toda a diferença. Hoje, Isaías Lima com a gente aqui interagindo. Os amigos que não conhecem, ele é um psicanalista. Não sei se o 4G já melhorou sensivelmente. Melhorou? Sensivelmente. Ele segura um pouco. Depois eu tenho que trocar de novo. Mas seguimos aí. Nossa, agora melhorou significativamente. O pessoal que está assistindo aí, que é da oração, faz uma oração para segurar o 4G. Quem é do tambor, bate o tambor. E vamos que vamos. Muito bom. Agora, obrigado a dica aí do Edgar. O Isa, esse momento ele é propício para algumas peças da mente. A mente da gente engana? Na verdade, a gente, principalmente a linha que eu atuo, é a linha que vai trabalhar muito com o campo do inconsciente, né? Então, normalmente você vai alimentando sem perceber aquilo que já está no seu inconsciente. Então, pessoas que têm medo do contato social, por exemplo, acham bom, eu não preciso sair de casa e nem ver ninguém. Então, de uma certa forma, vai alimentando, sim, aquilo que você já tem guardado aí dentro do seu escondido, né, do seu inconsciente. Mas acaba sendo um momento potencializador, né, Isa? Eu bati um papo no início da semana e a gente falou sobre a beleza oculta do momento, né? E sobre a possibilidade daquelas coisas interiores serem reveladas. O cara que é mal, ele vai se confirmar na sua maldade, tem que morrer os velhos mesmo para aliviar o INSS. E o cara que é bom, ele vai se revelar na sua bondade, fazendo atos de cooperação, de socorro, de distribuição de renda, alguma coisa assim. Você acha que isso que funciona no campo social funciona também no emocional? As verdades do coração são reveladas pelos momentos de prova, de aflição, de falta de controle, como você explicou pra gente? Você sabe que uma das coisas que eu sempre falo, e você sabe disso, né? É que por trás
das piadas, das brincadeiras, né, o que Freud chamou de xiste, existem as verdades, né? Então, eu tenho ouvido muita piada, muita brincadeira e rio de boa parte delas, da relação entre o marido e a mulher, né? O esposo e a esposa. Não é piada. Não é piada. Então, essa é a questão. Que só funciona na ausência. É exatamente isso. Nós não somos habituados a viver full time, né, com ninguém. Então, as piadas elas vêm mostrar a realidade, que é difícil conviver. Se você já tinha uma relação, por alguma razão, tensa, essa relação ela vai maximizar agora, né? Se você tinha uma relação mais saudável, acredito que ela também maximiza, né? Se você não tinha um bom diálogo com o seu filho, por exemplo, e agora você é obrigado a ficar em casa com ele, essa falta de diálogo vai ser maximizada e aí o emocional entra em crise, especialmente mediante um monte de fala, que as pessoas estão dizendo, sua casa é sua igreja, faça da sua casa o seu restaurante, faça da sua casa o seu lar, o seu culto, faça da sua casa o seu cinema, forçando as pessoas a terem uma boa relação que elas nunca tiveram. E aí o inferno tá instalado, né? Então isso é muito... o que já existe, né? Então é como você disse, se o indivíduo é mau, a maldade vem, né? Não tem jeito. Entendi. É tipo a dureza do coração de Faraó, né? Não é que Deus fez ele ficar mal. O cara já era mal e o contexto só pôs pra fora. Só reforça, exatamente. O contexto, especialmente o contexto que nós vivemos, ele reforça. É a questão do medo, por exemplo. Eu vejo muito pouco telejornal e leio muito pouco notícias sobre a situação do mundo. Dei uma olhadinha, por exemplo, em alguns sites, algumas coisas, mas se você ficar alimentando isso, você entra dentro do banheiro e chora, você não sai mais de lá, né? Então, você tem que manter o equilíbrio aí, né? Aquela fala do Paulo em Filipenses 4, Isa, de pensar em coisas boas, coisas agradáveis, de boa fama, então ela se aplica bem nesse momento. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso é uma coisa, inclusive, pouco explorada por líderes e pastores, das quais eu tenho assistido 2 minutos de cada live, porque é umas lives difíceis de assistir, essa aqui é a verdade. Esse escuta do Facebook... Esse escuta do pessoal, cara. Rapaz, esse culto de Facebook é pau de dar em doido, irmão. Isso aí, esse povo não vai voltar mais para a igreja, não. Mas essa ideia de você transformar aquela situação numa coisa ideal e fugir um pouco da realidade e não mostrar que realmente a gente vai lidar com as coisas de forma honesta, de forma real, isso é importante. E, na verdade, é a questão da mente. A gente explora, mas a gente não explora a questão da mente. O que eu entendo que esse texto vai sugerir para a gente é isso, é que toda a batalha, ela acontece na mente, toda ela. Se você ler lá Efésios 6, por exemplo, a armadura lá de Efésios 6, a oração não está na armadura. É uma coisa da mente, do que acontece no seu interior, na sua forma de raciocinar. Então, se você pensar demais em coisas ruins, é como diria Nietzsche, né? Não sei que é bom na citação aí. Se você olhar demais para o abismo olha de volta para você. Então, se você pensar demais no mal, o mal vai olhar de volta para você e ponto final. Então, nesse sentido, vale o conselho. Essa sua fala é tão sensacional, porque ela é bastante paulina. Paulo trabalha muito nessa questão de fazer um paralelo da mente com a fortaleza, né? Ele usa essa expressão várias vezes, de proteger a fortaleza, do capacete da salvação, de tantas situações, para a gente não ter essa região invadida, né? Onde estão os olhos também, que se eles forem bons, disse o mestre, todo o corpo será iluminado, né, Isa? Se a gente olhar com olhos bons... Sim. E você enxerga, como se diz, aquilo que você tem dentro de você, né?
Então, se há maldade, você vai enxergar a maldade. Se há bondade, você vai enxergar a bondade. Isso é tão verdade que eu tenho falado muito que, infelizmente, a gente traduziu metanoia por arrependimento, porque arrependimento não descreve, muito provavelmente falei isso nesse final de semana lá para o pessoal da igreja, arrependimento não descreve nem de longe no nosso contexto o que é metanoia. Metanoia tem a ver com transformação da mente, com estrutura interior, com estruturação de valor, reestruturação de valores. E não apenas com ficar triste porque eu fiz uma coisa errada. Isso não é metanoia nem aqui, nem em lugar nenhum, né? Então, a mente, ela e deveria ser explorada muito mais nesse sentido, né? Até para fugir do pensamento comum, né, Isa? Quando você pega o prefixo meta, na metafísica, por exemplo, é para além da física, né? Metanoia é para além da mente, para além do lugar comum, para além das frases feitas, né? Muito legal. E aí não dá para você ser profundo ou ter uma reflexão de mente de forma profunda. Você tem uma reflexão rasa, né? Se você escuta gente rasa, se você pensa de forma rasa, se você não quer invadir essa própria mente, porque invadir essa própria mente é invadir você mesmo, né? E isso aí ninguém quer admitir que pensa coisa ruim, senão Paulo não mandava você pensar em coisa boa. Então a gente fica fingindo que pensa em coisa boa, mas a gente só pensa em coisa ruim, isso que é a verdade. O exercício é pensar nas boas. O fluxo natural, né? O fluxo natural é ter um pensamento que distorce, que é egoísta, que de alguma maneira não reflete as visões do reino, né? Você tem que lutar exatamente porque não te é natural, né? Nem do reino e nem da sociedade no sentido mais profundo da expressão, né? Agora, assim, a sua atividade é ajudar as pessoas a ver de uma maneira diferente, é abrir novas janelas para a pessoa que está dentro do mesmo ambiente, ter outras percepções e se descobrir. Você acha que este momento ajuda a pessoa a ter outras percepções por si só, ou ela não consegue? Ela precisa de um profissional para direcioná-la? É bem difícil, viu, Robin? É bem difícil, assim. Eu não vou dizer que não consegue, porque você tem algumas alternativas, mas eu conversando com algumas pessoas, por exemplo, aí na segunda conversa a pessoa fala, não, eu já melhorei, eu já estou melhor, eu já não sou mais assim, eu já não sou mais aquela mãe ruim, eu tenho um filho. Ela vai se convencendo de que ela já mudou, e mudar não é assim. Com duas conversas. E às vezes com uma conversa de WhatsApp, né, meu? Certo. Então essa ideia de você chegar a um conhecimento pleno de você chegar a um conhecimento pleno de você sozinho requer muita força, requer muita ousadia da sua parte e normalmente a experiência clínica diz que nós não queremos isso. Ninguém quer olhar a verdade a respeito de si mesmo, né? Talvez um repertório também, né, Isa? Um repertório? Talvez a pessoa tenha um repertório também para ela conseguir se aprofundar um pouco mais, né? Sim, claro, né? Você precisa buscar, você precisa ampliar um pouco os seus horizontes. Agora, é claro que é um momento que ou você vai refletir ou você vai se desesperar, né? Porque eu estou num espaço aqui em casa que não é apertado, é um espaço, tem um quintal, cada um fica num quarto quando a gente está meio de sacola cheia um do outro. Certo. Ou ficamos todos na sala. Ainda assim a gente quer sair, quer ir pro shopping tomar café expresso. Então, você não poder fazer traz um desespero, pelo simples fato de não poder fazer. Então, olhar para isso como um momento de introspecção, como um momento de se reinventar, é um desafio gigante, mas necessário. Uma coisa que eu queria te perguntar é assim, a questão do sistema prisional, ele também tem talvez este apelo, né, que o cara privado da liberdade,
ele fica extremamente incomodado e ele se reeduque, se ressocialize, inclusive a partir da falta, né? Da vontade de abraçar a mãe, da vontade de estar em casa. Como é que funciona isso assim, né? A gente está trancado dentro da própria casa e a gente quer sair, para a gente faz mal. Mas alguns caras que estão presos, os caras não se incomodam de voltar. Tem a ver com o tipo de personalidade? Você já pensou alguma coisa sobre isso ou não? Ter a liberdade privada é uma coisa punitiva, né? Sim, é punitiva, né? Assim, existe muito mito, acredito eu, em tudo, tanto no lar como na liberdade, né? Na prisão. Então, por exemplo, a família, o lar, conviva com seus parentes, fique bem, aproveite, ame essas pessoas. Esse é um mito, né? Porque todos os conflitos de todo mundo que eu já conversei até hoje, ele vem de casa, pô. Certo. Ele não vem de outro lugar. Agora, claro que quando você está longe, você redimensiona isso. Se a ideia do cárcere fosse você destacar e pensar naquilo que você tinha e não valorizou, ele funciona. Mas a minha opinião, eu não posso nem dizer que eu tenho uma opinião, que eu tenho uma amiga na França que é socióloga. É importante, você tem uma experiência. Ela, depois eu vou interagir isso com ela, mas assim, nós vamos sair para um mundo melhor. Vamos nada, né, velho? Depois de sair daqui vai todo mundo consumir, vai todo mundo ignorar o carro pedinte na rua, vai todo mundo fofocar da igreja do mesmo jeito, vai todo mundo... vai tudo a mesma coisa, sabe por quê? Porque a gente não toma decisões substanciais em momentos de muita comoção emocional. Tá. Para tomar uma decisão, você precisa racionalizar, você precisa tomar essa decisão de dentro para fora. E agora nós fomos obrigados a estar numa situação que nos faz pensar que devemos mudar. Mas só que eu não estou pensando isso porque eu quero, eu estou pensando porque me obrigo sozinho. Se a gente não tivesse assim nos últimos 15 dias, a gente não estava falando sobre isso, entende? E a reversibilidade dessa disposição sua eu conheço na prática. Você acompanhou e me ajudou aí num momento de enfermidade, um tumor que eu tive, passei nas questões cirúrgicas. E lá no hospital, cara, foi tanta revisão da vida, tanta coisa romântica, Claro. tantos pactos de coisas que eu vou fazer, de coisas que eu vou tocar pra frente. Ficou tudo pra trás. Fica Quando tudo a vida volta ao normal, então, as promessas não posso medir o universo por mim, né? Eu sei que eu sou mais picareta de todas, mas existe grande probabilidade de quem tá falando a comunhão com os irmãos, que saudade de estar na igreja. Quando voltar, o cara ir pra Bertioga e não tá nem aí com a igreja. Exatamente. A gente vê muito isso, por exemplo, e você frequenta bastante, eu também, que são os sepultamentos. O tanto de decisão, de atitudes que as pessoas se comprometem diante da morte do seu ente querido. Agora eu vou amar, agora eu vou ser uma pessoa melhor. Cara, passa 2 semanas, já deu. Então, não gostaria que funcionasse assim, mas não vai funcionar assim. Infelizmente, não de forma mágica, não sem exercício, não sem autorreflexão, não sem a gente parar de pensar um pouco que o outro tem que mudar em relação a mim e que eu preciso mudar em relação ao outro, porque eu só quero que você mude em relação a mim, mas o que eu preciso mudar em relação a você eu desconsidero. Aí esse negócio muda. Você traz um gancho pra gente, Isa, muito rico, que o Cláudio Fernandes perguntou se não há esperança, então, se não dá para consertar nada. E aí, talvez a gente comece a fazer a curva dizendo que não é que a gente é cético, que não é isso, né? Que as mudanças são processuais, é isso que você está explicando, né? Não tem palavra mágica, não tem jejum que muda o negócio de um dia para o outro. A mudança é processual, é isso que eu estou entendendo? As coisas, elas podem mudar sim, mas exigem um grau de comprometimento. Essa é a sua fala? Ou nada muda?
Não, eu tenho feito uma diferenciação que é entre expectativa e esperança. O meu amigo Cláudio tem, e é uma pessoa querida desde a infância, expectativa que nós saiamos dessa situação melhor. Não, você pode ter esperança. Esperança é uma coisa um pouco mais real. E aí eu tomo emprestado, e tenho me definido assim, a fala de Ariano Suassuna. Eu sou um realista esperançoso. Eu trabalho para que as pessoas mudem. Eu acredito que elas podem mudar. Só que eu não acredito que você muda apenas dizendo: eu mudei porque minha mãe morreu. Eu mudei porque meu carro quebrou e eu fiquei preso na estrada e agora eu sei que o escuro dá medo. Não se muda só por um gesto, só por um ato. Se muda por um processo de interiorização de quem realmente eu sou e do porquê eu quero mudar. Vale a pena eu mudar? Para que eu quero mudar? Então, há sim esperança. Eu preciso que exista esperança. Eu quero que as pessoas mudem. Eu vejo as pessoas mudarem. Mas as pessoas que estão mudando pagam um preço muito alto por mudar. O que a gente está dizendo é justamente isso, que não há uma regra, não há uma receita da mudança com 3 passos, 10 passos, 15 passos, que se você fizer, você vai sair disso melhor. E outra coisa, uma coisa é eu falar por mim mesmo, mas eu não posso falar por toda uma sociedade. A sociedade não se ajusta nem em questões menores do que essa, sobretudo em questões maiores, né, em mudança coletiva. Isso é bem complicado, né? Tá. E o caminho, Isa, para o leigo, o que você acha? A visão realística, ela é dura demais? O que você acha da fala fofa, por exemplo? Tudo vai ficar bem, nós vamos sair disso melhor. Que caminho que a gente pega, cara? Eu realmente uso as frases fofas, né? Mas eu uso para as pessoas adequadas, né? Eu quero que as pessoas tenham esperança. Eu acho que a gente tem que lidar com o que a gente tem de real, né? O que a gente tem de real é que nós somos uma sociedade consumista e egoísta. Nós nos preocupamos mais conosco mesmo. Como nós estamos falando para um público cristão evangélico, não tem como fugir da verdade que a igreja é resultado da sociedade. Ela não se descola dessa sociedade. Portanto, nós temos raspas, né, ranço dessa própria sociedade. Agora, o que eu digo é o seguinte, Robinho, o meu desafio é fazer com que os meus filhos sejam adultos melhores do que eu, emocionalmente, para que os filhos deles sejam adultos melhores do que eles, e os netos deles sejam adultos melhores que eles, e quem sabe em 5, 6 gerações a gente consiga ter um país melhor. Agora, o cara fala que quer mudar, mas joga óleo na pia, cimenta todo o quintal, entende? Mas então você tem que mudar, você tem que mudar. Eu quero mudar, mas eu não aceito mulher pregando no meu púlpito, por exemplo, porque a mulher... então, velho, você não vai mudar, não adianta, você vai mudar só no que você quer mudar. Ou a gente trabalha com igualdade e nivelamento total, porque tem uma desgraça, você não vai mudar, cara, assim, dessa maneira, entende? Tá. Precisa muito empenho, muito esforço. Agora, a gente tem a esperança de uma sociedade melhor, então o que eu posso fazer? A minha parte. Eu cuido de quem está próximo a mim. Então, quando alguém fala para mim, poxa, Zé, que legal ter te conhecido, isso de alguma forma afetou o meu trajeto. Beleza, fiz a minha parte e ela vai fazer essa parte com outra pessoa. Legal. É assim que a gente muda. Legal. Agora, de alguma maneira, né, alguns fatos trágicos, alguns 11 de setembro da história, direcionam todos os olhares para o mesmo ponto, né? Talvez isso ajude aquilo que está disperso a ficar focado, né? Assim, muitas pessoas falando ao mesmo tempo pode ajudar a reforçar um aprendizado? Existe essa hipótese ou não? Sim, eu acredito que pode, sim, né? É uma situação diferente, é uma situação nova, né?
Se você assistiu Contágio, e eu sugiro que você assista, eu fiquei impressionado como eu não tive aquela informação, como aquilo aconteceu e é baseado na história, né, do que aconteceu lá, e como aquilo não me afetou diretamente. Então, me afetar diretamente é só você verificar agora, por exemplo, algumas pessoas não levam muito a sério a história do coronavírus. Aí fica sabendo que um vizinho, um amigo do vizinho morreu de coronavírus. Opa, então o negócio é sério. Entendeu? Nesse sentido, eu sou obrigado a olhando para esse mesmo foco, pensar, talvez realmente isso seja sério e eu preciso então ter uma nova postura diante disso. Então, todo mundo convergindo para essa mesma realidade, eu acho que é uma coisa positiva, sim, que a gente pode extrair coisas boas disso. Eu espero profundamente extrair também. Você tem, entre os seus pacientes aí de consultório, e mesmo no convívio, várias gerações, né? Você sente que o que você sente com relação ao aproveitamento da dureza da vida? Os mais velhos conseguem aproveitar esses choques ou eles tendem a negar mais? Curiosamente, eu tenho dito que parece que as pessoas que estão levando mais a sério essa coisa da distância, do isolamento, são os mais novos, né? Os mais velhos, e entre eles eu estou bem recluso, né? Até porque eu estou na zona de risco por conta da minha questão de saúde também. Mas, assim, meus filhos não querem sair de casa, eles ficam em casa. Quando eu vou gravar com uma única menina lá na IBAG um sermãozinho para colocar lá na internet, ela leva a sério a distância. O mais velho parece que tem mais controle, já viveu o suficiente, essa coisa de ser mandado, né? Já passou por muita coisa, e o fato de eu ter passado por muita coisa, já vi muita coisa, isso aí não tem, isso é besteira e tal, pode ser que faça com que ele fique um pouco mais frouxo, né? Mais relaxado nessa situação. Os mais novos parece que estão levando um pouquinho mais a sério, pelo menos no meu contexto assim, que eu tenho vivido. E as crianças, Isa? Eu sei que não é uma área da sua especialidade, mas você também tem, até do ponto de vista acadêmico, alguma base para interagir com a gente com relação às questões mais silenciosas, assim, né? Porque as crianças foram tiradas da sua rotina, as crianças foram tiradas do convívio com os coleguinhas, as crianças, de alguma maneira, estão vendo os pais fazendo contas, né? Medindo o orçamento da casa, estão expostas a um bombardeio de televisão. Você vê a possibilidade deste momento ser matéria-prima para traumas futuros, criar medos, criar algum tipo de fobia? Existe essa hipótese? A criança, invariavelmente, né, eu digo isso já há algum tempo, né, a fruta não cai longe da árvore, né? Certo. Então, a criança, ela é resultado do contexto familiar onde ela vive. Se ela tem uma mãe e um pai estressado, naturalmente o nível de estresse dela será aumentado. O que eu tenho sugerido aos pais, de uma maneira geral, em várias situações, é converse com as suas crianças, né? No nível da idade que ela tem. Então, eu sempre digo isso, se o pai está falando sobre dívida e dificuldade financeira, e a criança de 3 anos, 4 anos está brincando ali no canto, e ela ouve, o fulaninho tem que sair da escola porque eu não tenho mais dinheiro para pagar. A criança não sabe o que é orçamento, ela não sabe o que é vírus, ela não tem uma noção real das implicações econômicas que a doença traz, que esse momento traz para ela. Ela só escutou o pai dela falando que ela vai ser punida, deixando a escola, que tem os professores e o coleguinha que ela gosta, porque o papai não pode mais. Ser então, punida, né? Forte essa palavra, ela vai ser punida. Ela vai pessoalizar isso. Para ela não é problema do país, não é problema dos pais, não é problema dela. Ela está dando uma despesa
E essa despesa e essa situação será mudada na medida em que ela for sair da escola. E os pais normalmente fazem isso de forma arbitrária, sem explicar, sem conversar. Então é importante que chegue para a criança no nível dela, se ela tem 4 anos, 6 anos, e diga para ela, olha, papai, a gente está tendo uma doença, papai está com dificuldade. Mostra para ela. Meu sobrinho neto, quando o pai dizia que não tinha dinheiro para comprar alguma coisa, ele dizia assim, mas você tem cartão. Então, dando a ideia de que não precisa de dinheiro, só precisa do cartão. Então, quando chegar a fatura, mostre para o seu filho, sabe o brinquedo que eu comprei para você? Está escrito aqui, brinquedo tal na loja tal, custou tanto, porque cartão é dinheiro. E aí eu acho que isso ajuda um pouco a criança, né, nesse momento de indefinição. Se os pais a ignorarem, só colocar ela lá na frente da TV, e só que criança em casa dá trabalho e tal, e certamente ele vai colher problemas grandes no futuro próximo. Já vai colher, tá? Mesmo que não tivesse isso, porque viver em família é ter problemas. Sim, Mas vai ter sim em detrimento disso, com certeza, com certeza. Especialmente se ignorar essa dinâmica aí familiar de forma mais honesta, né? Pelo menos é o que eu acho. Entendi, não, é muito, muito rica a sua colocação. Aqui em casa tá incrível, eu tô descobrindo que tinha umas pessoas que moravam aqui em casa que eu nem conhecia, cara. Pessoal, gente boa, Isa, gente sabia, boa, cara? né? Gente boa. Um menino que joga videogame, eles me zoam um pouco, porque eu sou muito ruim de videogame, mas são gente boa, tô conhecendo um pessoalzinho aqui, muito, muito legal. Legal. Muito diferenciado. E então, quer dizer, Isa, que a gente precisa tomar cuidado com as nossas emoções nesse momento. Emoções é sempre uma coisa necessária para se observar, né? A gente precisa aprender. Nós normalmente, por exemplo, na questão das crianças, né? Ela está emburrada. Ela é bagunceira. Ela quebra tudo. Não, ela está passando por uma situação que tira dela uma emoção e uma reação emocional. Então, o certo é os pais falarem, você está bravo? Por quê? Porque eu não posso sair com os colegas. Então, papai também, mamãe também. E entender que essa emoção dela não é uma rebeldia de uma criança mal educada que não teme ao Senhor ou qualquer coisa assim, mas que é uma emoção natural e que tem que ser trabalhada com isso. Senão a criança vai sofrer mesmo. E a gente mesmo como adulto sofrerá também. Né? O Isa, o professor Enio, eu não sei se ele está conosco desde o início, mas ele colocou aqui, virou na página, ele colocou que ele prometeu para a filhinha dele, de 9 anos, que quando passar a pandemia, ele vai com ela num monte de lugar. A gente bateu um papo sobre as promessas que a gente faz sob pressão e não cumpre, né? Sim. Aí existe a hipótese dele ter dado uma mancada aí nessa história. Que um monte de lugar para um adulto é o shopping e o parquinho, né? Um monte de lugar para uma criança é muitos outros lugares. Então, realmente, fique esperto aí, né? Eu acho que entre nós aqui existe um consenso que a autoajuda é um chaveco furado, né? A autoajuda é um negócio para levar dinheiro das pessoas. Que não tem fórmula mágica, não tem 10 receitas. Mas, de repente, tem alguma dica que acaba tendo efeito e podendo ser observada em algumas situações, né? Por exemplo, talvez se o Enio colocar no papel, né, o lugar que ele vai, para não esquecer, né, onde que ele planeja, né, para cumprir, para não ficar sem honrar a palavra para com a filha. Mas fala, né? Isso. Quais são os 3 lugares que mais você quer ir depois que a gente puder sair para a rua? Legal. Aí, beleza. Legal. Aí você limita. Você é um psicanalista, mas teve uma fala de coaching agora, é isso mesmo. Quais os 3 lugares? Já marca no papel, já limita, né? Já não passa por mentiroso. E já cria uma meta.
E a palavra já fica honrada, né? Porque a criança lembra, o pai não lembra, mas a criança lembra que a palavra não foi cumprida, né? Exatamente. E se essa dica é para o pai, a gente está brincando aqui que ele é um amigo do coração, pastor querido, a gente toma liberdade. Paizão. A gente toma liberdade de brincar aqui, olha lá, ele até colocou lá isso, olha lá, ó. A gente fez uma listinha assim, kkkk, tá certo. Tá valendo. Ô Isa, mas e dicas para adultos, hein, cara? O que a gente pode, de alguma maneira, para usar esse momento como combustível? Tem alguns cuidados especiais? Então, eu acho que o nosso maior desafio é se observar, né, Robinho? Adulto não se observa. Então, naquelas diquinhas que eu dei lá, daquelas 10 dicas, eu falei, não seja chato, não seja uma pessoa de convivência ruim, porque você tem que ser agradável. Agora, se você não é agradável para você, como você vai ser agradável para o outro? Se você não consegue se ver como desagradável, então você acha que o outro é sempre desagradável. Você acha? Uma coisa vai puxando a outra e eu não aguento. Nossa conversa tem que ter umas 4 horas, mas já estamos bastante avançados. Mas essa eu não posso deixar escapar. Você acha que tem gente que está incomodada com a própria presença, que o cara não está conseguindo conviver com ele mesmo? Então, ele não pode admitir isso, senão ele explode, né, cara? Senão ele tem que usar a luva do Thanos lá e desaparecer a manopla. Então, como dar conta disso é muito difícil, então ele vai ficar incomodado com o filho, com a esposa, com o esposo, entende? Porque é mais fácil eu admitir que você é o meu problema do que eu sou o meu problema. Certo. Então, e até a regra do espelhamento, né? Enquanto mais eu me irrito com você, significa que você se parece comigo no que eu estou me irritando. Okay. Então, com certeza, o cara ele não dá conta dele mesmo, só que ele não olha para si. Outra dica que eu tenho dado muito pro pessoal, e falo isso muito pro pessoal que eu atendo, que a gente não leva a sério, é a respiração, cara. Você separar 2 minutos, 3 vezes por dia, senta lá no banheiro, baixa a tampa, acha um cantinho e faz uma respiração profunda, lenta, ouça essa respiração, faça um exercício de quietude, de solitude, ainda que pequena. Isso ajuda bastante, já é provado cientificamente, inclusive, que contribui na circulação, pressão arterial e tudo mais, né? Então o adulto ele precisa se olhar e tomar algumas providências de adulto e saber que ele é o gestor da própria vida dele, né? Ninguém gere a minha vida a não ser eu mesmo. Então, é de mim que eu cuido, e eu cuidando de mim, eu tenho condições de cuidar do outro e de conviver com o outro, né? Tá. Poxa, Isa, que legal a gente bater um papo. Eu falei pra você, cara, estamos aqui... Foi melhor do que eu pensei. Estamos entre amigos, né, meu? 50 minutos não é nada. 50 minutos não é nada. Isso porque não tem café. E se tivesse, então, a coisa ia mais além ainda. Mas eu quero te agradecer, cara. Tarde muito sensacional. Eu fiz Gostei também. Um compromisso de tempo com você e eu sei que isso é precioso para você e é para mim também. Eu quero honrar esses 50 minutos que a gente se comprometeu, te agradecendo. Mas eu queria que você desse uma fala final. Você é o recorde de audiência até agora. Velho, apavorou, meu. Recorde de audiência. E aí... já dá moral. Eu falo pra você que você apavora o sistema, você não acredita, cara. Recorde de audiência. Pois todo mundo no chinelo. Todo mundo eu queria que você desse uma palavra final pro pessoal aí, uma despedida e talvez... Fala o que você quiser, cara. Isso aqui não tem roteiro. Só dar um salve mesmo, né? Um abraço virtual. Eu geralmente as pessoas que entraram aí são pessoas que eu já tenho uma paixão muito grande. Acho que a gente pode melhorar sim, quero deixar isso claro. Acho que melhorar dói, né? Evoluir, crescer dói, não é fácil. Crescer dói os ossos, né?
Mas é maravilhoso você crescer, é maravilhoso você se ampliar, você sair do seu próprio mundo, enxergar o outro da sua própria perspectiva, né? Entender o ponto de vista dele. Eu falo isso para os meninos, a quem eu tenho o privilégio de dar alguns conselhos de vez em quando. Olhe o outro da perspectiva dele, ame o outro, entenda a dificuldade dele. Disse aqui em casa, a gente estava assistindo sessão de terapia e falando quais pacientes nós gostamos mais e nós não gostamos, né? E eu disse para os meninos aqui, eu falei, então, mas esse é o nosso desafio enquanto terapeuta. Nós não podemos qualificar problemas. O seu problema não pode ser menor do que o de outra pessoa, porque é o seu problema. Então eu tenho que encará-lo como um problema, independente do outro ter um problema maior ou menor, não importa. Então o seu problema é genuíno, o seu problema é real, é o que você tem que dar conta, é a sua demanda. Faça isso com alegria, faça isso com senso de gestão da própria vida, enfrente com honestidade, que tudo isso vai passar. Legal, é isso mesmo. A questão realmente do pedagogo, né, na acepção da palavra, o cara que pega pela mão e conduz, assim, o nosso momento de exigências emocionais, de incertezas, você pode descobrir coisas sozinhos. Eu espero muito que você descubra, mas se você tiver alguém para te conduzir, para te ajudar a perceber, profissional que nem o Isaías, psicanalista brilhante, o Lepoveda, que está aí com a gente também, enfim, e um pastor que não seja picareta, tem uns caras fraquinhos, mas tem uns caras bons também, né? Para te ajudar a perceber as coisas. Isa, muito obrigado. Nosso bate-papo sempre termina com uma oração. Eu gosto de orar pelo pessoal que está assistindo e também de agradecer a Deus por ter amigos que me permitem, no meio do dia, ter esse momento tão agradável que é de poder interagir. E eu quero fazer essa oração também por você, pela lei e os meninos. Privilégio. Valeu. Pai de amor e de bondade, muito obrigado por esse início de tarde tão rico, que faz tão bem ao coração, aquece a gente e faz com que a vida vale a pena, ter gente que toca a nossa vida, gente que a gente confia e gente que é instrumento do Senhor para ajudar nessa jornada. Eu peço ao Senhor, Deus meu e Rei meu, que o Senhor esteja abençoando a vida de Isaías, da Leni, abençoa, Deus meu e Rei meu, os meninos na sua formação, esse tempo de convívio, a cada um desses que esteve conosco nesse início de tarde de maneira virtual, cada família representada, que seja tempo de perceber a presença do Senhor, que seja tempo de vivenciar as emoções, de gostar de si mesmo e de fazer bem para aqueles que estão por perto. Eu te agradeço, Deus meu e Rei meu, porque estes dias que estamos vivendo, essas novidades talvez nem tenham vindo do Senhor, mas nelas o Senhor pode se manifestar também e fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Por isso eu te bendigo em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, Isa! Forte abraço! Show de bola, cara. Grande abraço. Meu celular caiu na oração, mas não foi demônio, não. Oração forte assim mesmo. Abraço, amigão. Até mais. Abraço. Simpatia do meu coração. Que essa tarde foi rica, hein? Fala a verdade. Estouramos no norte, hein? Deus de poder, que legal você aqui e a gente conversando sobre questões da mente, cilado da mente, sobre questões adormecidas. Você não percebeu, mas Isaías falou em autores profundos, falou em Melanie Klein, falou em pensamentos com bases aí psicanalíticas, mas é um cara que não ostenta, ele na dele fez as colocações que fez bem pro seu coração. O importante daqui não é mostrar a erudição, é fazer bem pro seu coração. E eu tenho certeza que essa tarde te fez bem. Amanhã, sensacional. Top de linha, querido de todos nós, um cara que tem uma visão incrível e que vai ajudar você a perceber outras sutilezas da vida. São muitas ciências envoltas aqui, muitas ciências ocultas, que vem economista, vem psicanalista. Amanhã o Fernandão vai estar com a gente aqui.
Te aguardo. Conversa das 11. 15 para meio-dia. Se você perder, vai perder. Até lá!